Bom dia, pessoal. Pessoal, a maioria aqui, tenho certeza, que não sabe que no Brasil já houve uma ditadura. O que é ser uma ditadura? A ditadura é quando um grupo ou uma só pessoa dita o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que você pode falar, o que você não pode falar. Por exemplo, na época da ditadura, jornalista não podia falar o que queria, porque se expressasse sua opinião e fosse contra quem estava no poder, era preso. Era preso, os que não eram presos fugiam e eram deportados, ficavam escondidos nos Estados Unidos, ficavam escondidos em outros países. Os manifestantes que fossem se manifestar defendendo um ideal, também eram presos, torturados, alguns morriam na cadeia e não tinha direito a um processo legal, não tinha direito à defesa, os seus advogados não tinham direito em ler o processo, em reconhecer o processo. Canais de comunicação eram cerceados, cortados e ninguém poderia expressar a sua opinião verdadeira. Na época, até alguns candidatos que tentavam vir pela direita, que tentavam subir o tom contra esse sistema, também tinham seus meios de comunicações cortados, cerceados e literalmente rechaçado do meio político. Eu lembro, assim, eu já li sobre histórias que até deputados no Congresso, que falou aquilo que foi eleito para falar, que representava milhares e milhares de eleitores, então ele era o representante desse povo, ele também falava. E existe na história que alguns desses deputados foram presos e até cassados o seu mandato. Às vezes você acha que eu estou falando aqui de 1964, né, a 1985, quando o regime militar tomou o poder, ou ocupou o poder, ocupou o Congresso, ocupou o Senado, ocupou o Palácio dos Três Poderes. Não, pessoal, não. Eu estou falando de uma leva que aconteceu, que vai ficar registrada na história, onde 1.000 pessoas foram presas por estar protestando. Senhoras de 70, 80, 75 anos, com bíblias debaixo da mão, foram presas acusadas de terrorista. Eu estou falando de jornalista que teve as suas redes sociais caçadas e foram presos. Estou falando de jornalista que teve que fugir do Brasil. Eu estou falando de deputados que teve seu mandato cassado em pleno 2024. Eu estou falando de candidato a prefeito que contrariou o sistema e teve suas redes sociais suspensas. A verdadeira ditadura, a verdadeira censura foi censurado. Estou falando de uma década de 2000, vamos dizer assim, de 2024. Década de 2020, corrigindo. Então, de 2016 a 2024, houve coisas no Brasil onde os corruptos tomaram conta, invadiram o Congresso, invadiram o Senado, invadiram o sistema, invadiram o STJ, invadiram o STE, invadiram o Supremo Tribunal Federal, o STF, acabaram com o Brasil. Até então, eu não posso explicar para vocês o que aconteceu futuramente, porque ainda eu estou em 2024. Estou apenas gravando, deixando esse vídeo gravado, porque no futuro, quem sabe, Deus coloque a mão. Tem uma imundícia aí que se diz presidente da República. Até lá, até vocês estão vendo esse vídeo aí, provavelmente não vai estar mais vivo. Não desejo a morte de ninguém, mas
Eu não sei quando que esse vídeo vai ser visto, então que fique para o futuro, para vocês saberem que na década de 20 aconteceu tudo isso no Brasil. Alguma coisa meio parecida com a década de 60. Só que ao contrário, é que hoje os jornalistas, as grandes companhias de telecomunicação, para não perder o cascalho, para não perder as mordomias, para não perder os bilhões de reais, defendem essa ditadura. Defendem essa ditadura que está sendo implantada no Brasil. Isso eu posso citar nomes. Rede Globo é a número 1. Record, por incrível que pareça, depois que Silvio Santos adoeceu e saiu do comando do SBT até o SBT. Band, CNN, ou seja, jornalista batendo palma e glorificando a censura e os censuradores. Beleza, pessoal? 2 de setembro de 2024.